Olá, sejam bem-vindos ao primeiro dia da aula de inglês. Então, nós estamos aqui, vou mandar esse vídeo toda semana com a matéria relacionada aos slides que você vai receber. Então, hoje é o primeiro dia, a gente vai começar com uns passinhos bem pequenos, né? Começando com cada detalhe, estudando a pronúncia, mas também eu vou tentar enviar uns jogos, algumas coisas para tentar deixar as aulas mais animadas, mais divertidas, né? E vocês também vão ter possibilidade de ler livros, ver filmes, né? Eu vou fazer perguntas conforme o inglês for desenvolvendo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é que inglês e português são dois idiomas muito diferentes. Então, se a gente ficar comparando ou tentar pronunciar da mesma maneira que a gente faz em português, não vai dar certo. Então, são muito diferentes. Inglês é língua latina, o português é latino, o inglês é anglo-saxônico. Então, tudo vai ser diferente. E essa diferença, ela se mostra muito a partir do som do alfabeto. Então, eu mandei aqui para vocês, né, abrindo a nossa lista de slides, nós temos aqui o primeiro slide, que é só um slide de introdução, não tem nenhum conteúdo. Vamos direto para o segundo slide, que é o English Alphabet Sound, que é o som do alfabeto em inglês. Então, enquanto em português a gente fala A, B, C, D, em inglês a gente vai pronunciar A, B, C, D. Então, é bem diferente, começando já pela pronúncia de cada letra. Então, eu vou explicar, dizer como são as diferenças, depois eu vou falar e você repete, tá bom? A gente começa assim. Primeira coisa que a gente pode reparar é o alfabeto em português, ele sempre termina com o som de E. B, C, D. Então, a maioria das letras acabam terminando um som de E. Em inglês, elas vão terminar com som de I. B, C, D. Então, essa é a primeira diferença. Então, a primeira coisa que tem que estar na mente quando a gente for soletrar alguma coisa. Já ajuda bastante, que são muitas letras que elas têm essa característica. Então, vamos lá. Vamos começar, então, a pronunciar. Primeiro, eu vou falar em português e, na sequência, o som em inglês. Nessa tabela que você recebeu, vai ter a letra e ao lado é o som. Então, não significa nada o que está escrito. É só uma ajuda para você lembrar o som em português, né? A gente escreveu em português o som que essas letras têm pra gente. Então, é só um lembrete, tá bom? Ela não tem significado, é só o som de cada palavra, de cada letrinha. Então, vamos lá, começamos com o A, que é A, B, B, C, C, D, D, E, I, F, F, G, G, H, H, J, desculpa, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, P, P, Q, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, e Z. Então, esse é o som de cada letra do alfabeto. Então, vocês aqui no alfabeto em português, nós vamos ter 23 letras. Em português, nós não temos a letra K, nem a letra W, nem a letra Y. Essas são três letras que vocês vão encontrar no alfabeto em inglês. Então, vamos lá. Agora eu vou falar de cada uma. Então, A, B, C, D, E. Até aí tudo bem, né? F é muito parecido, mas o F a gente faz F. Em inglês a gente fala F. Termina assim, F.
O G já é um som que não existe em português. A gente fala G. Então, tem que ter esse G, tem que ser diferente para não confundir com a letra D, que é D. Então, é G e D, ok? O H é H. O I é I. O J, J, que já é um som também que não tem em português, que é J. O M, não, desculpa, o L tem uma coisa interessante também, que é o L, a gente tem que colocar a língua lá no céu da boca, então fica L, L. O M, para caracterizar o M, a gente tem que juntar os lábios, então fica M, junta os lábios, M. Senão pode confundir com o N, então é muito importante você juntar os lábios na hora de pronunciar o M para ficar com a pronúncia correta, tá bom? O R, né, o R, ele pensa naquela pessoa do interior que fala puxado, então você vai falar R, R, ok? E os outros são bem simples também, mais ou menos desse jeito que ele tá escrito a pronúncia, né? S, né? Vai arrastar um pouquinho mais. S. E o W, né? W, um pouco diferente pra gente. O Z, vocês talvez encontrem alguém falando Z. Então, em alguns países, em vez de pronunciar Z, vai ser Z, ok? Então, não estranhe se vocês virem alguém falando assim. Agora, como que vamos fazer? Eu vou falar só o som em ordem aqui em inglês e vocês vão repetir, bom? Então, eu vou falar, dar uma pausa para você poder repetir. Então, vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z or Z. Ok? Repetiu? Certinho? Tranquilo até agora? Muito bem. Então, agora a gente pode passar para o slide número 3. É a nossa segunda lição, que são os numbers, os números. Os números de 1 a 10 todo mundo sabe, né? Todo mundo já ouviu falar. O que acontece, algumas vezes a gente acha que tá falando certo e a pronúncia tá errada, tá? Então eu vou falar da mesma maneira que eu falei do alfabeto, primeiro o número em português, depois em inglês e depois explicar a diferença da pronúncia de cada um, tá bom? Então vamos começar. Então aqui eu tenho 1, que é one, 2, two, 3, three, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100, 101, 101, 1000, 1000, 1 milhão, 1 million, 1 bilhão, 1 billion. Ok? Então vamos lá.
Começando aqui com os números, o que tem de mais interessante é o número 3, que muitas vezes as pessoas falam tree, não é tree. Tree é árvore, tá? Então, ela não tem o H, é só T-R-E-E. Tree é árvore. Se você quiser falar o número 3, você tem que falar three. Colocar a língua no meio dos dentes. Three, ok? Seguindo 4, 5, 6, 7, 8. 8 não pronuncia o T, então 8. 9, 10, 11, 12. E tem uma coisa muito interessante que vai do número 13 até o número 19. Eles têm uma coisa em comum. Você consegue perceber o que é? Não? Todos eles terminam com a palavra teen. E o que significa teen? Teen significa adolescente. Então, seria a fase que eles consideram ser a adolescência dos 13 aos 19 anos. Então, todos esses números vão terminar em teen. E é muito importante que você pronuncie o teen para não confundir com o número 40, 50, 60, 60. 60 é 60, 16 é 16. Então, tem que ter muito cuidado e pronunciar o teen da maneira correta, tá bom? Passando do 19, vamos pro 20, que é 20. Então, talvez no inglês britânico você ouça alguém falar 20, mas no inglês americano, que é o que eu vou falar aqui com vocês, é 20. Você vai tirar o T e vai falar só o som do N. Então, do N pula pro Y, em vez de 20, fica 20. E aí eu coloquei em vermelho para deixar em destaque, que seria mais um, que é o 21, só para você poder saber como que monta. Como se você falar 20 e poucos, né? 20 alguma coisa. É só você juntar os dois números. Então eu pego o 20, que é 20, mais o 1, que é 1, 21. Se eu quiser falar 25, eu pego o 20 mais o 5, 25, ok? E assim com todos os números. 30, 40, 35, 55, 65 e assim por diante, tá bom? Seguindo aqui, vamos pro 30, né? Você vê que fica com som de R no final, 30, e a língua no meio dos dentes no começo. 30. 40, 50, aí esse já tem um som de T mesmo. 50, 60, vai ter o som de T, tá? 50, 60, 70. 70 já vai ser como o 20, você tira o som do T e vai do N direto pro Y. 70, ok? Em vez de 70. 70. 80 também termina com som de R. E 90 também termina com o som de R. 90. O 100 é o 100. Aí eu deixo em vermelho o próximo 101 para você saber, né? Pega o 100, junta com 1, vira 101. Se eu quiser falar 155, 155. Eu vou juntando. Se eu quiser falar 200, eu troco 1 pelo 2. 200. Se eu quiser falar 300, 300. E assim por diante. Eu só mudo o primeiro número e continuo com 100, que é a centena, tá bom? Daí do 100, nós vamos pro 1000, que é o 1000. 1000, ok? Língua no meio dos dentes também. Então, 1000 é 1000, 2000, 2000, 5000, 5000. Se eu quiser falar 2120, 2120, é só ir juntando os números. 120, né? 1120, então é só ir juntando. Da mesma maneira com o milhão e o bilhão também. Então, 1 milhão é 1 million, 2 milhões, 2 million, 3 milhões, 3 million. E o 1 bilhão seria 1 billion e assim por diante, tá? 2 billion, se você quiser falar 2 bilhões, 3 bilhões, 3 billion, ok? Segue assim. Então, agora eu vou pronunciar só os números, a maneira como eles são pronunciados em inglês, na ordem que tá aqui na lista. Você acompanha e vai falando depois de mim, tá bom? Então, vamos começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 1,000, 1 million, 1 billion. Até ok? Até aí tá ok? Então, vamos seguir para a próxima matéria, slide número 4, que são as cores, colors, ok? Então, eu vou falar em português e inglês, da mesma maneira que eu fiz nas outras matérias. Depois a gente vai treinando a pronúncia, eu falando e você repetindo, tá bom? Então, por enquanto, você só ouve e depois a gente vai fazer, eu falo e você repete, ok? Então, vamos lá. Então, temos aqui primeira cor, branco, white, preto, black, azul, blue, amarelo, yellow, vermelho, red, verde, green, rosa, pink, roxo, purple, laranja, orange, cinza, gray, marrom, brown, bege, beige, prata, silver, dourado, golden, azul marinho, navy blue, verde claro, light green, verde escuro, dark green. Então, vamos lá, as cores até que elas são bem conhecidas, né? Todo mundo já ouviu falar em alguma das cores. A maioria das pronúncias dela a gente já sabe. Uma curiosidade, por exemplo, green, né? Quando tem duas letras Es em inglês, fica com som de I, então é green. O roxo, né? Purple, PLL, fica com som de POW, então é purple, ok? Laranja, o orange. Tem o R, que é muito importante a gente falar corretamente, que é ra, tem som de ra, re, ri, ru, orange. E o G, né, G, no final, que é aquela pronúncia que a gente aprendeu do alfabeto, orange, que é laranja, que também é a fruta, se você quiser falar fruta laranja, é igual a cor, também é orange. Cinza é o gray. O gray, às vezes você pode vê-lo escrito com a letra A ao invés da letra E. Também significa cinza, é igual, não tem nenhuma diferença, até a pronúncia é a mesma. Então, as duas maneiras estão corretas. Temos o brown, temos o beige, temos o silver, prata, o dourado é golden, então ouro é gold. Acrescentando o EN fica dourado, tá? Golden. Aí eu coloquei uma cor de curiosidade, que é o navy blue, né? Azul marinho, uma cor muito comum, então para você falar azul marinho, que é uma cor específica, navy blue. E daí, se você quiser falar de alguma cor, mas ela é clara ou escura, como que a gente faz? É só você colocar a palavra light ou dark na frente da cor. Então, se for claro, é light, que significa luz, né? Significa claro. Então, aqui eu coloquei o exemplo do verde claro, então é light green, primeiro a palavra claro e depois a palavra verde, verde claro. E o outro é o verde escuro, dark green. Então é só colocar a palavra dark na frente, que significa escuro, escuridão, e o green ou qualquer outra cor, né? Se fosse azul escuro, seria dark blue, né? Vermelho escuro. Dark red, mesma coisa do claro, é só colocar o light na frente de qualquer cor que você queira dizer que é o rosa claro, azul claro, qualquer cor assim, é só colocar o light
na frente, tá bom? Então, vamos seguir para a parte onde eu falo e você repete? Vamos lá? Então, agora eu vou falar só em inglês e você repete depois que eu falar. Então, nós temos aqui, começando com white, black, blue, yellow, red, green, pink, purple, orange, gray, brown, beige, silver, golden, navy blue, light green, dark green. Ok? Então, aqui a gente encerra com as cores e vamos para o nosso último slide, que é o slide número 5, onde nós falamos sobre os cumprimentos, greetings. Uma coisa muito importante, né? Quando você conhece uma pessoa, você precisa saber dizer oi. Então, esse é o básico. Então, tem umas palavras aqui que já são muito famosas, né? Mas a gente vai revê-las de qualquer maneira. A gente começa aqui com o oi e o olá. Então, o hi seria um oi e o hello seria o olá. Então, os dois significam a mesma coisa, são usados da mesma maneira. Então, hi e hello, oi e olá. Aí nós temos o tchau, que é o bye. Nós temos o adeus, que é o goodbye. Então, da mesma maneira que em português, o tchau é muito mais usado do que o adeus, né? Então, se você quiser falar só tchau, você fala bye ou bye bye. E se você quiser falar adeus, aí você usa o goodbye. Aí vamos para os cumprimentos durante o dia, né? A gente começa com o bom dia, que é o good morning. Depois, boa tarde, good afternoon. Boa noite, tem duas maneiras de falar. Good evening ou good night. E aquela pergunta clássica, né? Como vai você? É how are you? E eu coloquei duas palavras extras aqui no finalzinho da página, que é o desculpe, que é o sorry, ou I'm sorry, e o com licença, que é o excuse me, ok? Bom, vamos lá. O hi e o hello, a pronúncia é bem famosa, né? Bem tranquila. O hi escreve H-I, mas, né? O H tem som de R em português, então enquanto o R a gente fala com aquele som de ra, o H a gente fala com o som que a gente fala o R em português. Então, hi. O I tem som de I, né? Então, hi. H-I, a pronúncia é hi. E o olá, né? Que seria o hello, ok? Enquanto em português o H não tem som, né? Em inglês ele tem som que a gente tem pro R. Bye, goodbye, bem tranquilo. Good morning, né? Lembrando, palavras que terminam com ing em inglês não pronuncia o G. Então, good morning, nunca good morning. Por favor, good morning. Good afternoon. Interessante do good afternoon é que uma palavra em inglês que ela termina com uma consoante e a próxima é uma vogal, a gente junta o som das duas. Então, é a mesma frase, é uma continuação, né, como boa tarde, aí a gente junta como se fosse uma palavra só. Então, em vez de falarmos good afternoon, nós falamos good afternoon, como se fosse uma coisa só, tá bem? O boa noite, ele é good evening. Então, a gente troca o D pelo um som de R, né? E junta também, né? Termina com consoante, começa com vogal. Good evening. Ao chegar, então como que funciona isso? Então, sempre que a gente está chegando, que a gente vai cumprimentar alguém já no finalzinho do dia, passando das 6 da tarde, a gente fala good evening. E quando a gente vai embora ou tá indo dormir, a gente fala good night. É só nesse momento que a gente fala good night, tá bom? Indo embora ou indo dormir. Se você chegar num lugar e cumprimentar uma pessoa, falar boa noite, falar good night, a pessoa não vai entender nada, vai achar que você tá falando, já tá indo embora, né? Tô chegando, oi, tchau. Então, é importante que você chegue e fale good evening. E só fale good night quando você estiver indo embora, tá bom? Então, se você chegou na casa de alguém, você vai falar hi, good evening. Então, olá, boa noite.
Quando você estiver indo embora, você vai falar bye, have a good night. Então, tchau, tenha uma boa noite. Essa é a maneira correta de falar, tá bom? O how are you, então você vê que é o tem, fica com som de A, então, por favor, nunca how are you. How are you? E o are, né, você vê que tem o R, então a gente fala com esse som mesmo, are you, então, how are you? E as últimas palavras, o sorry ou I'm sorry, os dois significam desculpe ou me desculpe, e o com licença, né, que é o excuse me, ok? Então, referente a essas lições, você vai receber uma matéria para poder fazer alguns exercícios referente a esses slides e esse vídeo que você está vendo agora. E se tiver alguma dúvida, pergunta, alguma coisa que não entendeu direito, pega um caderno, deixa tudo anotadinho para poder tirar todas as dúvidas quando a gente fizer a aula ao vivo, tá bom? Então, por hoje é só, ficamos por aqui, espero que tenha gostado e que semana que vem tem mais, tá bom? Tchau, tchau!